Você sabia que neste exato momento pode haver objetos na sua casa que estão anulando completamente o poder da cruz que você colocou para proteção? Você já sentiu que, apesar de ter imagens sagradas, crucifixos e água benta em seu lar, ainda assim as brigas continuam, as doenças não cessam, o dinheiro não entra e uma atmosfera pesada insiste em permanecer? Não foi por acaso que você chegou até aqui. O Espírito Santo tem um propósito contigo neste momento. Esta mensagem não é para todos. Existem verdades espirituais que apenas aqueles que verdadeiramente buscam proteção e querem blindar sua família podem compreender. E se eu te disser que o Padre Pio, o santo dos estigmas, aquele que via os anjos e enfrentava o demônio corpo a corpo todas as noites, advertiu com severidade sobre 3 objetos comuns que jamais devem estar próximos da cruz? Objetos que você provavelmente tem em casa agora mesmo, sem saber o perigo espiritual que representam. O Padre Pio não era um santo qualquer. Ele tinha o dom do discernimento dos espíritos, enxergava o invisível, lutava contra forças das trevas que atormentavam famílias inteiras. Durante décadas de direção espiritual, ele observou lares sendo destruídos, bênçãos sendo bloqueadas e proteções sendo anuladas por causa desses 3 objetos fatais. E este ensinamento que você vai receber agora não está disponível em qualquer lugar. Apenas quem verdadeiramente deseja proteção espiritual, quem está cansado de sofrer ataques invisíveis e quer blindar sua família, descobrirá hoje o que o Padre Pio ensinou em confissão, em suas cartas espirituais e em conversas reservadas com seus filhos espirituais. Prepare seu coração, porque esta revelação vai mudar tudo. E se você sente que precisa desta mensagem, se algo dentro de você confirmou que isto é para você, então deixe seu comentário agora, dizendo: eu aceito esta proteção. E inscreva-se neste canal como um ato de fé, porque assim você nunca perderá os ensinamentos que o céu quer te revelar através do Padre Pio. O Padre Pio revelou em suas direções espirituais que a cruz não é apenas um símbolo decorativo, mas um canal direto de graça divina, um portal de proteção celestial e uma arma poderosa contra as forças das trevas. Mas ele advertiu com severidade: quando certos objetos são colocados próximos à cruz, essa proteção é anulada, esse canal é bloqueado e esse portal se fecha. Pior ainda, pode-se abrir uma brecha espiritual por onde o inimigo entra livremente. Durante seus 50 anos com os estigmas, o Padre Pio teve experiências místicas que poucos santos experimentaram. Ele via anjos e demônios com a mesma clareza com que você vê as pessoas ao seu redor. Todas as noites, enquanto rezava em sua cela, era atacado fisicamente por entidades malignas que o espancavam, o arrastavam e tentavam impedi-lo de rezar. Ele conhecia as estratégias do mal como ninguém. E justamente por isso, quando falava sobre a proteção da cruz e sobre o que profana essa proteção, suas palavras tinham um peso que fazia tremer até os mais céticos. Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo tendo fé, mesmo rezando, as coisas não mudam? Porque a doença insiste em voltar, porque o dinheiro entra e sai sem você entender, porque aquela pessoa que você ama continua presa no vício, porque a paz não chega ao seu lar. O Padre Pio dizia que muitas vezes a resposta está em detalhes que passam despercebidos, em objetos que consideramos inofensivos, mas que espiritualmente estão contaminando o ambiente sagrado. Houve um caso marcante de um homem que procurou o Padre Pio, atormentado por pesadelos terríveis e uma opressão que o impedia de trabalhar. Ele tinha cruzes em toda a casa, mas o tormento não cessava. O Padre Pio, com aquele olhar penetrante que enxergava a alma, perguntou: "O que você tem perto das suas cruzes?" O homem, confuso, respondeu:
Apenas objetos normais, padre, coisas do dia a dia. O Padre Pio então revelou exatamente quais eram esses objetos e ordenou que fossem removidos imediatamente. Quando o homem obedeceu, os pesadelos cessaram naquela mesma noite e a opressão se dissipou como neblina ao sol. Agora você vai descobrir quais são esses 3 objetos que o Padre Pio identificou como profanadores da cruz e bloqueadores da graça divina. Padre Pio costumava dizer que o inimigo age sempre na sutileza, no detalhe que parece insignificante, no objeto que consideramos comum e inofensivo. E foi justamente observando os lares das pessoas que ele direcionava espiritualmente que descobriu um padrão, uma estratégia demoníaca que se repetia em famílias atormentadas, em casas onde a graça não fluía, em ambientes onde a cruz parecia não ter poder algum. Ele identificou 3 objetos específicos que jamais, em hipótese alguma, devem estar próximos da Santa Cruz. Antes de revelar cada um deles, quero que você entenda algo profundo. A cruz de Cristo não é magia, não é amuleto, não é superstição. A cruz é o próprio Cristo crucificado por amor a você, é o instrumento da nossa redenção, é a chave que abriu as portas do céu. Quando você coloca uma cruz em sua casa, você está invocando a presença de Jesus. Está declarando que aquele espaço pertence a Ele. Está erguendo uma muralha espiritual contra o mal. Mas o demônio conhece brechas, conhece fissuras, conhece formas de anular essa proteção. E uma dessas formas é justamente através desses 3 objetos. O primeiro objeto que o Padre Pio alertou para nunca colocar perto da cruz são os espelhos. Sim, espelhos comuns, aqueles que temos em quartos, em salas, em corredores. Você pode estar se perguntando, mas por que um espelho seria perigoso espiritualmente? O Padre Pio explicava que o espelho, desde tempos antigos, tem sido usado em práticas de ocultismo, adivinhação e invocação de espíritos. O espelho reflete, mas espiritualmente também pode duplicar, distorcer e abrir portais. Quando um espelho está posicionado de frente ou muito próximo a uma cruz, ele está refletindo o sagrado de forma invertida, está criando uma imagem reversa do Cristo crucificado. E o Padre Pio, que via o mundo espiritual, percebia como essa inversão era usada pelo inimigo para confundir, para anular, para profanar. Ele contou certa vez a um grupo de filhos espirituais sobre uma família que vivia atormentada por aparições noturnas e sons inexplicáveis. Tinham cruzes por toda a casa, rezavam o rosário, mas o tormento prosseguia. Quando o Padre Pio foi consultado, ele perguntou especificamente sobre espelhos. A família confirmou que havia um grande espelho antigo na sala, posicionado exatamente de frente para um crucifixo. O Padre Pio ordenou que retirassem aquele espelho daquela posição imediatamente. Assim que fizeram, as aparições cessaram e a paz voltou àquela casa. O espelho não era o demônio, mas estava sendo usado como uma porta, como um canal. Na Bíblia, em Tiago 3, verso 15, está escrito: essa sabedoria não vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. O Padre Pio ensinava que existem objetos que, embora pareçam neutros, carregam histórico de uso pagão e ocultista. O espelho é um deles. Então, o que você deve fazer? Nunca coloque espelhos de frente para crucifixos. Se você tem um espelho no quarto e uma cruz na parede, verifique se estão refletindo um ao outro. Se estiverem, mude a posição. A cruz deve estar em lugar de honra, sozinha, sem reflexos, sem duplicações. Ela é única, assim como único é o sacrifício de Cristo. O segundo objeto que o Padre Pio alertou com ainda mais severidade são imagens ou estatuetas que não sejam católicas, mas de outras religiões, crenças ou mesmo decorações pagãs. Aqui entramos em um território delicado, mas que o Padre Pio não temia abordar.
Ele dizia: você não pode servir a dois senhores, ou sua casa pertence a Cristo, ou você está dividindo a autoridade espiritual daquele lar. E quando a autoridade está dividida, a proteção está comprometida. Muitas pessoas, por ignorância ou por influência de modismos espirituais, colocam em suas casas estatuetas de Buda, elefantes indianos, mandalas, dreamcatchers, pedras energéticas ou símbolos de outras tradições espirituais. Elas pensam que são apenas decoração, que são objetos de paz e harmonia. Mas o Padre Pio, que lutava todas as noites contra demônios reais, sabia que esses objetos carregam uma carga espiritual, um vínculo com entidades que não são de Deus. E quando esses objetos estão próximos à cruz, ocorre um confronto espiritual. A cruz de Cristo representa luz, verdade, salvação. Esses outros objetos representam trevas disfarçadas de luz, engano disfarçado de sabedoria. O Padre Pio relatou o caso de uma mulher que sofria de depressão profunda e pensamentos suicidas. Ela tinha fé, ia à missa, tinha um lindo crucifixo em sua sala. Mas também tinha, bem ao lado, uma estatueta de Buda que ganhou de presente e achou bonita. Quando o Padre Pio soube disso, seu rosto se fechou e ele disse com firmeza: retire esse ídolo de perto da cruz imediatamente. Aquilo não é decoração. É uma afronta ao Cristo que morreu por você. A mulher, assustada com a reação dele, obedeceu. Em poucos dias, a névoa mental começou a se dissipar e ela voltou a sentir alegria. O Padre Pio explicou: você estava permitindo que duas forças espirituais opostas habitassem o mesmo espaço, e nessa guerra invisível, sua alma era o campo de batalha. Em Êxodo 20, verso 3, Deus ordena: não terás outros deuses diante de mim. O Padre Pio levava este mandamento a sério. Ele ensinava que nossa casa deve ser um santuário, um lugar consagrado exclusivamente a Deus. Se você tem objetos de outras crenças, mesmo que considere apenas decoração, retire-os, especialmente se estiverem próximos à cruz. A cruz deve reinar sozinha, absoluta, sem competição espiritual. E agora chegamos ao terceiro objeto, o mais surpreendente de todos, aquele que choca porque está presente em quase todas as casas. Aparelhos eletrônicos, especialmente televisores e celulares. Você pode estar pensando, mas Padre Pio viveu em uma época sem televisão moderna, sem celulares. Como ele poderia ter alertado sobre isso? E aqui está o mistério. O Padre Pio tinha o dom da profecia. Ele via o futuro, alertava sobre guerras, sobre mudanças na igreja, sobre tempos difíceis que viriam. E em suas últimas direções espirituais, ele alertou sobre caixas que trariam imagens, vozes e influências para dentro dos lares, e que essas caixas seriam usadas pelo inimigo para distrair, para contaminar, para enfraquecer a fé. O que o Padre Pio estava vendo? Ele estava vendo os televisores, as telas, os dispositivos que hoje dominam nossos lares e nossas mentes, e ele alertou: nunca coloque esses aparelhos de frente ou muito próximos à cruz. Por quê? Porque a cruz chama para o sacrifício, para a oração, para o silêncio, para a contemplação de Cristo. Mas o aparelho eletrônico chama para a distração, para o entretenimento, para o barulho, para o mundo. Quando estão lado a lado, ocorre uma batalha pela sua atenção, pela sua alma. E na maioria das vezes, o aparelho vence. Quantas vezes você já sentou para rezar diante da cruz, mas seu olhar desviou para a televisão? Quantas vezes prometeu um terço, mas o celular te chamou e você foi? O Padre Pio dizia que isso não é fraqueza sua, é estratégia espiritual do inimigo. Ele coloca a distração ao lado do sagrado para que você sempre escolha o mais fácil, o mais atraente, o mais barulhento. E com o tempo, a cruz vira apenas uma decoração ignorada, um símbolo sem poder, porque você mesmo bloqueou a graça ao escolher a distração. Em Mateus 6, verso 24, Jesus mesmo disse:
Ninguém pode servir a dois senhores. O Padre Pio aplicava isso também aos objetos. A cruz deve estar em um lugar de silêncio, de reverência, longe das distrações eletrônicas que roubam sua atenção e enfraquecem sua oração. Se você tem uma televisão ou computador no quarto, não coloque a cruz na mesma parede. Crie um cantinho de oração separado, um altar simples, onde só o sagrado habita. Agora, você conhece os 3 objetos: espelhos que refletem e invertem o sagrado, imagens de outras crenças que dividem a autoridade espiritual do lar, e aparelhos eletrônicos que distraem e competem pela sua atenção. O Padre Pio não falava isso para assustar, mas para proteger. Ele amava as almas e não suportava ver famílias sofrendo por ignorância espiritual. Cada objeto que você remove de perto da cruz é uma brecha que você fecha para o inimigo. Cada mudança que você faz no seu lar é uma declaração de fé. Aqui Cristo reina, aqui a cruz tem poder. Aqui o mal não entra. Agora você sabe o que o Padre Pio ensinou em segredo, o que ele revelou apenas para aqueles que verdadeiramente buscavam proteção espiritual profunda. Mas conhecimento sem ação é como semente que cai em terra pedregosa, não gera fruto. O que está impedindo as bênçãos de fluírem em sua vida, o que está bloqueando a cura, a prosperidade, a paz no seu lar, muitas vezes são esses detalhes que você ignorava. Agora você não tem mais essa desculpa. Agora você tem o conhecimento que faltava. O Padre Pio ensinava com firmeza: a obediência espiritual traz resultados imediatos. Quando você age em fé, quando você remove o que profana o sagrado, você não está apenas reorganizando móveis, você está restaurando a ordem espiritual do seu lar. Você está dizendo ao céu: eu escolho a Cristo, eu escolho a cruz, eu escolho a proteção divina acima de qualquer coisa. Então, o que você deve fazer agora mesmo, assim que terminar de ouvir esta mensagem? Primeiro, caminhe pela sua casa com olhos espirituais. Observe onde estão seus crucifixos, suas imagens sagradas. Verifique se há espelhos refletindo essas imagens. Se houver, mude a posição do espelho ou cubra-o, ou mude a cruz para outro lugar de honra. Segundo, examine se há objetos de outras crenças, estatuetas, símbolos que não sejam católicos perto das suas cruzes. Se houver, retire-os com respeito, mas com firmeza. Você não precisa destruí-los se não quiser, mas tire-os do espaço sagrado. Terceiro, observe seus aparelhos eletrônicos. A televisão do quarto está de frente para a cruz. O celular fica ao lado da sua Bíblia e do terço. Reorganize, crie um espaço exclusivo de oração onde só o sagrado habita. O Padre Pio dizia: faça isso com fé, não com medo. Faça com alegria, sabendo que você está blindando sua família, destravando bênçãos, abrindo caminhos para a graça divina fluir sem obstáculos. E depois de fazer essas mudanças, consagre sua casa. Pegue água benta, passe em cada cômodo, especialmente onde estão as cruzes, e reze: Senhor Jesus Cristo, que pela cruz nos redimiu, abençoa este lar, protege esta família, expulsa todo o mal e enche este espaço com tua presença. Que esta cruz seja escudo, espada e portal de graça. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu que o Espírito Santo te trouxe até aqui para ouvir exatamente isso, então não deixe que este seja o último ensinamento do Padre Pio que você recebe. Inscreva-se neste canal agora. Não é apenas um clique, é um ato de fé, é uma forma de você dizer: eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar me protegendo, eu quero que minha família esteja sempre sob a intercessão do Padre Pio e coberta pela graça divina. Agora eu quero te convidar para um desafio de fé que vai transformar sua vida nos próximos 7 dias. Este é um desafio simples, mas poderoso, baseado exatamente no que o Padre Pio ensinou sobre a proteção da cruz e a consagração do lar.
Eu quero que você aceite este compromisso comigo diante de Deus e do Padre Pio. O desafio é este. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer 3 coisas sagradas. Primeiro, reorganize sua casa conforme o ensinamento que recebeu hoje. Remova os espelhos, os objetos de outras crenças e afaste os aparelhos eletrônicos das cruzes. Faça isso no primeiro dia. Segundo, todos os dias pela manhã, ao acordar, faça o sinal da cruz diante do crucifixo da sua casa e diga: Jesus, pela tua cruz me protege. Protege minha família e expulsa todo o mal deste lar. Terceiro, durante esses 7 dias, reze pelo menos 1/3 do rosário diante da cruz, em silêncio, sem televisão, sem celular, apenas você e Cristo. Parece simples, mas a recompensa espiritual será imensa. O Padre Pio prometia que quem honra a cruz com reverência e obediência recebe graças extraordinárias. Você vai sentir a paz voltar. Você vai perceber mudanças na sua família. Você vai experimentar a proteção divina de forma real e concreta. Mas você precisa fazer a sua parte com fé, com disciplina, com amor. Se você aceita este desafio, comente agora: eu aceito o desafio de 7 dias. E inscreva-se no canal para que eu possa acompanhar sua jornada espiritual com mais ensinamentos do Padre Pio. Vamos juntos nessa caminhada de fé, blindando nossas casas, protegendo nossas famílias e abrindo as portas do céu para que as bênçãos desçam sem medida. Agora, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Se você está andando, sente-se. Se você está dirigindo, espere chegar em casa para ouvir esta parte com a atenção que merece. Feche os olhos se puder, coloque sua mão no coração e respire fundo. Vamos juntos, neste momento, consagrar sua casa, sua vida e sua família à proteção de Cristo pela intercessão do Padre Pio. Repita comigo no seu coração ou em voz baixa: Senhor Jesus Cristo, que morreste na cruz por amor a mim, eu te agradeço por este ensinamento que recebi hoje. Perdoa-me por tudo o que coloquei no meu lar, que profanou o sagrado, por tudo o que bloqueou tua graça sem que eu soubesse. Agora, com fé e com decisão, eu consagro minha casa a ti. Que a cruz reine absoluta, que nenhum objeto, nenhuma distração, nenhuma influência maligna roube a paz que vem de ti. Padre Pio, Santo dos estigmas, guerreiro espiritual, intercessor poderoso, eu te peço, protege minha família, cobre meu lar com teu manto de oração, expulsa todo espírito de doença, de miséria, de discórdia, de opressão. Que tua presença espiritual vigie cada porta, cada janela, cada cômodo desta casa. Que teus anjos guardiões me acompanhem e afastem todo o mal. Jesus, pela tua santa cruz, cura o que está doente em mim e nos meus. Liberta quem está preso em vícios e pecados. Abre os caminhos financeiros que estão fechados. Restaura a paz no meu casamento, na minha família. Traz de volta quem se afastou. Protege meus filhos de todo o perigo visível e invisível. Que minha casa seja um santuário, um refúgio de luz, onde tua presença habita e reina para sempre. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio na intercessão do Padre Pio. Eu creio que a partir de hoje tudo começa a mudar, porque eu escolhi honrar o sagrado, porque eu removi o que bloqueava a graça, porque eu disse sim à tua proteção. Amém. Abra os olhos. Você não é mais a mesma pessoa. A partir de agora, sua casa está blindada, sua família está protegida e as bênçãos vão começar a fluir. Vá em paz, mas vá em ação. Faça o que aprendeu. E que o Padre Pio interceda por você todos os dias da sua vida